Boa tarde, aqui é o professor Francisco José de Almeida. Vamos desenvolver um cálculo manual de correntes. Então, enunciado num exemplo qualquer, dimensionar, na verdade, determinar a força máxima de tração na corrente. Eu já forneci o material da tala, as tensões admissíveis da tração e tensão admissível ao esmagamento, ou pressão admissível para o material usual de talas. Também já forneci a tensão admissível à flexão para pinos, o material usual de pinos. A geometria que eu preciso é G1, a altura da tala, S, que é a espessura da tala, ZT, que é o número de tala, sempre um número par, D2, que é o diâmetro do furo da tala, que também é o diâmetro menor do pino. O pino vai encaixado na tala, naquele furo. D1, que é o diâmetro maior do pino, tem que ser maior que D2, tem que ter um degrau aqui entre os dois. E B0, que é a largura do dente da engrenagem, que vai empurrar a corrente, o pino da corrente, quando a engrenagem estiver dentro, ou quando estiver dentro da engrenagem. Bom, são 5 cálculos que são feitos, tá? Feito tala tração, tala esmagamento, pino fora da engrenagem, só o diâmetro D2 trabalha, pino dentro da engrenagem, o diâmetro D2, pino dentro da engrenagem, o diâmetro D1, que são flexões. Bom, primeiro cálculo, tala tração, a equação já foi desenvolvida no meu material de aula. Substituindo os valores fornecidos, nós temos o cálculo da força máxima para esse caso. Vamos guardar essa informação. Vamos para o segundo cálculo. Então, tala o esmagamento. Também a equação foi desenvolvida no meu material de aula. Substituindo os valores, tem o cálculo da força máxima para esse caso. Vamos guardar também esse número. Vamos para o terceiro cálculo, que é o pino fora da engrenagem, o diâmetro D2, o diâmetro menor do pino. A equação também já foi desenvolvida no meu material de aula, é flexão. Substituindo os valores fornecidos no enunciado do problema, temos a força máxima calculada, vamos guardar esse terceiro número. Vamos para o quarto cálculo. Pino dentro da engrenagem agora, diâmetro D2. A equação também já foi desenvolvida no meu material de aula, flexão. Substituindo os valores, nós temos a força máxima nesse caso. Vamos guardar este quarto número. E, finalmente, o último cálculo, que é o D1 dentro da engrenagem. A equação também foi desenvolvida. No caso, o Bzão é a posição da força no dente da engrenagem, que gera flexão, e Bzinho é a distância interna entre as talas, que tem que ser um pouquinho maior que o B0, que é a largura do dente da engrenagem, para não encostar a tala no dente da engrenagem lateralmente por causa do atrito. Substituindo os valores fornecidos, calculei o Bzinho, um pouquinho maior que B0, 2 milímetros a mais, calculei o Bzão, calculei a força máxima, nesse caso, vou guardar esses 5 números. Agora vou pegar os 5 números que nós temos. Desses 5 eu vou pegar o menor deles, que é a máxima força que eu posso fazer nessa corrente. Portanto, essa é a máxima força admissível na nossa corrente. Muito obrigado, até a próxima, boa tarde.